Irmãos, nós seguimos no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos e hoje nos versículos 29 a 39, Jesus cura a sogra de Pedro, ela que estava enferma, acamada e padecia com uma febre alta. Pois bem, irmãos, o Evangelho de São Marcos, o início deste Evangelho, retrata o início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos padres, a tradição da Santa Igreja, vê esta sequência dos primeiros relatos ali narrados pelo evangelista São Marcos como plano redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Explicando melhor, por exemplo, ontem nós vimos no Evangelho que Jesus ele expulsou o demônio de um homem na sinagoga de Cafarnaum. Hoje, Jesus está curando a sogra de Simão Pedro. E amanhã, Jesus vai curar um leproso no Evangelho que veremos amanhã. Pois bem, esta sequência é uma sequência da redenção, do plano redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os santos padres, segundo a tradição da igreja, onde Jesus, expulsando um demônio, é como se ele expulsasse a serpente que introduziu o pecado no mundo, tentando primeiro Eva, que caiu, que foi ferida pela serpente, e depois Adão, depois o homem. Então Jesus expulsa o Satanás, expulsa a serpente, cura a sogra de Pedro, ou seja, cura aquela primeira mulher que foi ferida, e amanhã Jesus curará o leproso, ou seja, cura também o homem ferido pela serpente, pelo pecado original. Pois bem, irmãos, e outra particularidade que nós vemos deste Evangelho de São Marcos é o verbo utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo, utilizado por São Marcos para descrever a cena de Jesus segurando a mão da sogra de Pedro. Diz assim: Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Este segurar a mão, por exemplo, é diferente do relatado pelo evangelista São Mateus, que diz que Jesus só tocou a sogra de Pedro, na mão da sogra de Pedro. Este segurar vem do verbo kráteo, grego. E este verbo kráteo é segurar firme, é segurar sustentando, não é simplesmente tocar. Então não quer dizer que seja contraditório com o Evangelho de São Mateus ou o Evangelho de São Lucas, porque esta passagem é narrada pelos sinóticos. Mas não, cada um vê conforme a sua ótica, com a sua particularidade, com a sua riqueza, descreve a cura da sogra de Pedro. E Marcos retrata para nós hoje que Jesus segurou firme, como que estivesse sustentando a sogra de Pedro, ajudando-a, ela a se levantar. Então a sua febre foi curada. Veja, irmãos, esse segurar, esse sustentar, esse kráteo, é o que nós vemos naquela representação iconográfica de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Juiz, aquele para quem e por quem foram feitas todas as coisas. Ele que é o onipotente, pantocrator, krateu, ou seja, o que sustenta o universo, sustenta toda a criatura, nos sustenta. E não à toa o evangelista São Marcos utiliza este verbo kráteo para descrever esta passagem, porque ele quer nos mostrar que Jesus sustenta o mundo, sustenta o universo, sustenta as criaturas, nos sustenta, porque ele é o Senhor e Juiz onipotente. Nós precisamos reconhecer, irmãos, a nossa pequenez diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele, por Ele, todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. E então, quando nos colocamos diante deste Senhor,
bondoso, que não só nos criou, mas nos sustenta a nossa vida, sustenta o nosso ser. Quando nós nos reconhecemos pequenos diante dele, nos colocamos aos seus pés e deixamos que ele nos transforme, que ele nos guie, que ele cure as nossas enfermidades, a nossa febre. Pode ser uma febre física, mas principalmente uma febre espiritual, uma febre que nos impede de nos aproximarmos do Criador, de mudarmos de vida, que nos impede de amarmos. Irmãos, então a primeira coisa é reconhecermos que nós padecemos dessa febre e precisamos da cura. E para isso nós precisamos deixar que Jesus entre na nossa casa, como ele entrou na casa de Simão Pedro, para que então, tocados por ele, possamos ser curados, deixemos que ele nos cure destas enfermidades que nos impedem de amar. Irmãos, coloquemos toda a nossa fé, toda a nossa força, nossa inteligência, nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e deixemos que ele transforme a nossa vida. Ele que é o Pantocrator, o Senhor, o juiz onipotente, que quer o nosso bem, que nos ama, mas nós precisamos deixar que ele transforme a nossa vida para que possamos então amá-lo de volta. Amém.